pena. Mas eu falei disso ontem, mas o objetivo era falar de outra coisa, um dia histórico para a economia mundial, porque dia 12, se as datas se cumprirem, se a data se cumprir, a gente vai ter a abertura de capital da SpaceX. Toquei nesse assunto porque a SpaceX, se o valor vingar, nós estamos falando de quase 1,8 trilhão de dólares de valor de mercado, que é uma coisa inacreditável, que vai fazer o Elon Musk se tornar também o primeiro trilionário, mais do que isso, porque o quebrado já é um absurdo, é 1,2 trilhão. O 0,2 é 200, são 200 bilhões de dólares de fortuna pessoal. Ele vai ser mais rico do que os 5 homens mais ricos que vêm na sequência dele. Eu falo 5 homens, pode parecer sexismo, mas são 5 homens mesmo. Que vêm na sequência dele, as 5 pessoas mais ricas que vêm na sequência dele, somadas não dá fortuna do Elon Musk. Isso é uma coisa assim, inacreditável. Só o Rockefeller produziu isso lá no início do século, há 100 anos. E aí temos essa história impressionante desse sujeito. Mas esse sujeito, ele não faz o que faz, nem fez o que fez sozinho. Ele faz o que faz e fez o que fez porque ele montou nas empresas dele, assim como Google, assim como Facebook, hoje tudo tem nome, Meta, Alphabet e tal, e a Amazon. Eles montaram impérios lastreados no conhecimento. Lastreados no conhecimento. É isso. É conhecimento. E conhecimento você só consegue produzir se você tem pessoas preparadas para isso. Então, quando você pega as 4 empresas, grupo do Elon Musk, Google, Meta e Amazon, Google é Alphabet e Amazon, juntas, elas contratam mais de 360 mil profissionais daquele grupo de ciência, tecnologia, engenharia e matemática. 360 mil caras desse tipo. Vale dizer o seguinte, eles mantêm em folha o que o Brasil precisaria de 2 anos com todas as faculdades disso produzindo. Quando a gente pega só engenharia, por exemplo, você pega a China, para cada engenheiro que o Brasil produz, a China produz 17 engenheiros. Eles não têm 17 vezes a nossa população. Isso seria um absurdo, 17 vezes a nossa população. Eles têm 7 vezes a nossa população, 6. Produzem 17 vezes mais. Só os engenheiros. 16% dos bacharéis brasileiros estão nos cursos que respondem a essa ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Na China, 40%. 40%. Então, quem viaja para a China, hoje, viaja no tempo. Se viajasse nos anos 70, 80, 90, também viajaria no tempo, para trás. Hoje viaja no tempo para frente. A SpaceX faz a gente viajar não no tempo, mas faz a gente viajar no espaço. E o Brasil? E o Brasil nessa história? Então, se ontem eu falei de futuro, hoje a gente vai falar do nosso futuro, que é assustador no campo do conhecimento. É assustador. Nós tivemos nos últimos 20 anos, 23 anos, 14 ministros da educação. Quem tem 14 ministros da educação não tem Ministério da Educação. Tem uma sucessão de pessoas ocupando o posto. 14 ministros da educação em 23 anos. É inacreditável um negócio desse. Não tem linha. E quando teve linha errada. Estou falando na produção de conhecimento. Saiu no final de maio, o que foi no Dia Nacional do Pedagogo. Olha a ironia. Ironia não, eles fizeram de propósito, porque tudo... O governo adora esse negócio de marco. Vamos fazer o evento, vamos lançar uma novidade de advogado no Dia do Advogado. Vamos lançar uma novidade de pedagogia no Dia de Pedagogia. Aí, no Dia do combate ao câncer de próstata, a gente lança a campanha do câncer de próstata. E é melhor você lançar uma boa campanha e ter uma boa notícia fora do dia da efeméride do que ter uma baboseira na efeméride. E saiu a Prova Nacional Docente. No dia 20 de maio de 2026, foi feito em outubro de 25.
Não é que melhorou de lá para cá, é uma prova, é a realidade atual. 760 mil estudantes do último ano de licenciatura. Ou seja, a turma que vai virar professor. A turma que até já tem diploma e quer entrar no magistério público. Prova de 5 horas. Avalia o conhecimento específico da disciplina. Não é para saber se o cara entende de metodologia, como ele se relaciona com os alunos. Esquece isso. Isso é bobagem para essa prova. Claro que tem que saber se relacionar, claro que tem que conversar bem com os alunos, mas é para saber o seguinte: o médico tem que entender de medicina? Tem. O engenheiro tem que entender de engenharia? Tem. O professor tem que entender na matéria específica. O cara de matemática tem que entender de matemática. O professor tem que entender de professor. A arte tem que entender de arte. Isso é o básico. Então, a prova nacional de docência, do docente vai chamar prova básica de decência. Sabe a matéria que vai ensinar? Não tem conversa. Foram 17 áreas. Dos 760 mil que fizeram a prova, 1/3 ficou abaixo, veja bem, não é do padrão médio, abaixo do padrão mínimo. Abaixo do padrão mínimo. De cada 3, 1 não atendia o padrão mínimo. Mínimo. E esse cara que não atende o padrão mínimo está na sala de aula, estará na sala de aula, porque não é uma prova de corte. Você não passa a prova da OAB, não pode ser advogado. Não é isso. É para saber o seguinte: é bom ou é ruim o cara que vai entrar no mercado? 1 em 3 não tem condições mínimas do conhecimento específico. Pode ser somebody love, pode ser educadinho, encantador, alunos, oi aluno, pode ser isso, mas não sabe chongas. 1 em 3. 1 em 3. Em matemática, 54% não entende o que tem que ensinar. Letras 39%. Só 24%, ou seja, se eu disse que 1 em 3 está abaixo do nível mínimo, só 1 em 3 tem conhecimento sólido. O outro é medíocre. Então tem um pavoroso, um medíocre e um que entende. Então a gente forma só 1 em 3 bons. 3 em 4 estão abaixo do padrão e tal. Bom, vamos explicar o seguinte. Se você tem um professor que não consegue ensinar fração, como é que o aluno vai aprender fração? O aluno já tem dificuldade para aprender fração. Aí tem um professor que tem dificuldade para aprender fração. E se ele tem dificuldade para aprender fração, ele vai ter dificuldade para ensinar fração, porque ele não entende fração. Então, em algum momento, em alguma sala de aula agora no Brasil, tem uma criança tentando aprender fração com um professor que não entende de fração. E aí? Como é que vai ser? Os aprovados, os melhores, estão aonde? Adivinha? Sul-Sudeste. Nossa, que coincidência. Então nós estamos criando o aumento do fosso social regional e os piores estão no Norte e Nordeste. É justo isso? É justo isso? Os alunos com maior dificuldade também estão no Norte e Nordeste. Os professores com maior dificuldade também estão no Norte e Nordeste. O que a gente está fazendo com isso? A gente está produzindo uma divisão dentro do país. Não que o Sul-Sudeste seja bom, é que as notas dos professores do Sul-Sudeste são melhores, o que é um absurdo. Agora, não é uma nota de corte, pode continuar a dar aula, não vai mudar chongas, mas é um absurdo, porque você tem um sistema que forma mal, aí ele também paga mal, e aí põe para trabalhar em condições inadequadas, e aí você tem o espetáculo. O espetáculo. Um professor que está numa escola ruim, que não tem infraestrutura, que não tem internet, que não tem como difundir o conhecimento, ele também ganha pouco, não tem estímulo e também não sabe nada. Desculpa. Temos várias causas para isso. Uma das causas chama-se EAD. E o dono do EAD chama-se Fernando Haddad. Fernando Haddad ficou quase 7 anos à frente do MEC e foi o rei do EAD, que foi nesse período que explodiu EAD. Mas a gente tinha um desafio, de fato. Pouco professor, precisamos de mais professor e tal. Agora, qualidade dos professores... E todos os ministros que vieram depois do Fernando Haddad não mudaram nada. Agora. Mudou.
por uma decisão, foi em maio do ano passado, o atual ministro, Camilo Santana, estabeleceu o seguinte: não dá mais para ter licenciatura 100% EAD. Esquece esse negócio. EAD é ensino à distância, você sabe. Não dá mais para ter. Então, agora vai ter que ter 70% de carga presencial. Mas olha, tem que ter um tempo para se adaptar. Então, até maio de 2027, meio que tudo bem. Quem já começou, termina. Então, até 27, segue. 20 anos dessa vagabundagem, dessa desorganização. Produziu bilionários, mas não são bilionários do conhecimento. São bilionários fabricantes de diploma, papel pintado. Produziu bilionários que andam de jatinho para lá e para cá, de papel pintado. Faculdades de quinta categoria, enganando as pessoas. Outro dia eu estava em Curitiba e fui participar de um evento e lá ouvi a história da OAB do Paraná, que visitou faculdades de Direito e tinha 5 faculdades que tinham 5 professores. 5 professores davam o curso inteiro de Direito. Vê se tem cabimento um negócio desse. Vê se tem cabimento um negócio desse. Cadê o MEC? Que deixa esse lixo prosperar. Aí, um aluno que não entende fração no 5º ano, não vai entender equação no 7º, não vai entender função lá na frente e vai empilhando o déficit. Hoje, o déficit é entre 4 e 5 anos. 4, 5 anos. O cara com 15 anos tem o conhecimento de 10? O cara com 17 tem conhecimento de 12? Como é que faz um negócio desse? Essa é a realidade. Aí o professor vai dizer, mas eu ganho R$ 4.800. Ah, então você guarda o seu conhecimento porque se ganha pouco? Não, ele não tem o conhecimento. Simplesmente ele não tem o conhecimento. E ele não tem o conhecimento e não tem como aprender, porque também a gente não tem uma ferramenta para ensinar. A gente não tem um banco, como a seleção brasileira terá, que pode substituir uma pessoa por outra, né? No futebol tem um cara machucou, tomou cartão, então você põe outro. Tem um banco de professores esperando? Não tem. Aí você pega o seguinte, o que os países que estão andando para frente, em vez de andar para trás, porque o Brasil está andando para trás, o que os países que estão andando para frente fizeram? E há quanto tempo fizeram? A Finlândia, a partir dos anos 70, tornou mestrado exigência para dar aula no ensino básico. Na Coreia do Sul, os melhores professores dão aula no ensino fundamental. Sabe qual é a relação candidato-vaga na Finlândia? De cada 10 que tentam, só um é aprovado para ser professor. Só um é aprovado para ser professor. 9 vão ter que se virar. Aqui, tem que caçar professor, porque ninguém quer ser professor. E quando a gente pega o número, é assombroso. Em 2014, 34% dos que terminaram licenciatura vinham do EAD. Em 2024, 66%. Ferrete. Em 2019, foi quando o número passou. Então, a estimativa é que entre 1.200.000 e 1,5 milhão de professores se formaram no EAD. E estão aí dando aula. 1,5 milhão de professores dando aula. O que vocês acham disso? E se você fizer uma projeção, uma estimativa, pode estar errada, né? Pode estar errada. Mas será que estes que fizeram a prova formam uma safra especialmente ruim? Ou talvez, com base no resultado desta prova, a gente pode deduzir que os professores formados por essa máquina de enganação nos anos anteriores têm um desempenho semelhante. Nesse caso, você tem entre esse 1,2 milhão e 1,5 milhão de professores EAD um desempenho muito menor do que os outros. O Brasil tem 2.300.000 professores ativos, segundo o Censo Escolar de 2024. 2/3 passou pelo EAD. O que vocês acham disso? Né? Então, nós estamos vivendo um mundo maluco, porque o Brasil faz os movimentos contrários ao que fazem os países que funcionam direito. Finlândia, há 20 anos, está no topo do desempenho do PISA. Esse ano vai ter PISA, que é a prova internacional feita com dezenas de países. O Brasil está sempre lá embaixo. Sempre lá embaixo.
Desde 2019 não muda. Parece eletrocardiograma de morto. E os países que estão lá em cima ficam lá em cima. Então, como é que a gente vai avançar? Né? Essa discussão é feita? Não. Aí quando você vê uma abertura de capital como essa da SpaceX, se vai dar certo, se vai dar certo, para o que eu estou falando agora é irrelevante. Todo mundo se mobilizando para olhar para um negócio desse, lá dentro tem uma máquina de conhecimento. Na Alphabet tem uma máquina de conhecimento. Na Meta, na Amazon. Máquina de conhecimento, então é tudo disruptivo. Quem é que vai fazer a disrupção? Quem tem condições de avaliar e falar, vou fazer algo diferente. Mas se eu não sei nem fazer o igual, você acha que Picasso pintava galinha com os dois olhos do mesmo lado porque ele era um ignorante? Não, ele queria romper com os padrões. Mas as pinturas e os desenhos de Picasso, que reproduziam, feito fotografia, um rosto, mostram que ele tinha um conhecimento assombroso. Aí depois, bom, agora eu vou fazer diferente. Por quê? Porque eu sou criativo. Porque eu tenho uma visão diferente. Porque eu enxergo de uma forma diferente. Mas quando eu não consigo fazer o igual, a coisa complica. E a gente não vê na universidade brasileira uma pressão em cima dos governos em favor do conhecimento do ensino básico. Não vê, simplesmente não vê. Você vê essas grevezinhas vagabundas, nojentas, que a gente vê em todas as universidades. O que a gente vê é chororô, mas a gente não vê gente dizendo o seguinte, olha, nós temos que investir no ensino básico. Os nossos colegas amanhã, os nossos futuros universitários, não podem viver o desafio que a gente vive hoje. E aí a gente tem universidade caindo aos pedaços, escolas caindo aos pedaços e candidatos fazendo um discurso vagabundo, falando que vão colocar ou já colocam o Brasil numa condição inovadora. Condição inovadora? Claro que tem aqui e ali exemplos bons, internos, para a gente copiar, para a gente usar como inspiração. Mas a fotografia do cenário todo, visto lá do satélite do Elon Musk, é muito ruim. É muito ruim. Então, o Brasil pode ser uma terra de oportunidades para quem faz investimentos especulativos. O Brasil pode ser uma terra de oportunidades para quem opera em nicho, né? Energia, petróleo. Vou fazer uma ferrovia. Até pode ser uma oportunidade incrível. Agora, e disputar o conhecimento? Não é possível que a gente vai ganhar dinheiro vendendo sempre mais tonelada de alguma coisa. O tempo inteiro a gente, para ganhar mais dinheiro, a gente tem que vender mais tonelada de alguma coisa. Então a gente vende uma saca de soja, depois ganha mais dinheiro quando vende 2 sacas de soja. Claro que produtividade é importante, claro que produzir no mesmo hectare 2, quando se produz uma, é importante. Mas será que a gente não vai produzir nada? Será que a gente não vai produzir novas Embraer? Porque isso sim é a gente avançar no conhecimento. A gente tem várias empresas aqui, mas o número de empresas que a gente tem aqui que lidam com tecnologia e conhecimento, coisas que podem ser vendidas por transmissão, não por transporte. Coisas que podem ser compartilhadas, não enviadas. É isso que o Brasil precisa incorporar ao seu PIB. E a gente não tem, porque não tem quem faça. Aí alguém pode escrever dizendo, tem sim, tem uma empresa aqui que faz. É maravilhoso que tenha aqui e ali num país como esse, sempre tem. Mas a fotografia da estrutura de produção que é o ensino no Brasil é lamentável. Essa prova, ela mostra o desastre. Os professores não entendem o conteúdo que deveriam ensinar. Com a palavra, o presidente da República, com a palavra, os candidatos que querem transformar o Brasil e que ficam todos eles gravando cortezinho, um malhando para dizer que está forte, o outro dando entrevista para dizer que não está fraco. E nós aqui nessa mixórdia no campo da educação. Eu não sei se você concorda ou discorda, essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.